Olá, pessoal, turma do oitavo ano, tudo bem? Vamos lá iniciar nossa aula semanal, tá? Então, galera, na semana passada nós deixamos a atividade com vocês, tá? Nós vamos dar uma cobradinha lá para ver como que vocês estão andando, tá? Então, Escola Angel, amo demais falar esse nome, porque anjo, tá? Escola Angel, professora Edinalva, redação, galera do oitavo ano. Tema da aula de hoje, tipos de introdução. Estão lembrados que nós falamos sobre a dissertação a semana passada e aí a gente deixou essa semana para falar sobre os tipos de introdução, tá? Então, eu quero começar falando sobre o primeiro tipo de introdução, tá? Que nós selecionamos aqui alguns tipos. Existem mais de 10 tipos de introdução, mas eu selecionei alguns aqui, tá? Pra gente tá vendo como iniciar uma boa dissertação. Vamos lá. O primeiro tipo selecionado foi declaração, tá? Como é que eu vou começar a minha introdução fazendo uma declaração, tá? Eu posso fazer isso sem problema nenhum. Vejam só, eu posso iniciar assim, ó. É um erro limitar uma pessoa a serviços essenciais de saúde ou educação. Eu declarei, eu fiz uma declaração. Eu posso iniciar a minha dissertação dessa forma. Isso é um tipo de dissertação, declaração, tá? Segundo tipo de dissertação, divisão, tá? Eu vou sempre usar redações, dissertações com temas relacionados a educação ou saúde, porque eu acho mais importante, eu acredito que sejam mais importantes, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Vejam só, a divisão, tá? É quando você divide o tema em dois olhares diferentes, mas não necessariamente em olhares contrários. Calma que eu vou explicar. Então, como é que eu posso iniciar a minha dissertação como uma divisão, com um tipo, né, de introdução fazendo uma divisão. Então, eu vou dividir o tema nesses dois olhares diferentes. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Exemplo. Predominam ainda no Brasil olhares diferentes sobre educação à distância. O de que ela é tão eficaz quanto a presencial e o de que ela supera as expectativas dos que a estudam. Vejam, ela é eficaz e ela supera as expectativas dos que a estudam. Então, são olhares diferentes, porém não são opostos, não são contrários, tá? Então, posso iniciar minha dissertação fazendo com o tema, com a divisão, é um tipo de introdução, divisão, tá? Posso sim. Nosso terceiro tipo de introdução, definição. É muito parecido com a declaração. Lembram que eu disse lá que a declaração é um tipo de introdução e aí eu dei um exemplo que foi: é um erro limitar uma pessoa a serviços básicos essenciais de saúde ou educação. Então, eu declarei isso. Na definição, é muito parecido com a declaração, sendo que a declaração você declara seu tema, tá? E a definição, você define o seu tema, tá? Qual é a diferença? Vamos ver? Digamos que o tema da dissertação é sobre mito, tá? Veja a diferença entre a declaração e a definição. Então, eu vou iniciar minha redação falando sobre... A redação é sobre mito. Lá na declaração, eu declarei, eu fiz uma declaração, tá? Eu fiz uma declaração. Na definição, eu iniciaria assim: o mito entre os povos primitivos é uma forma de se situar no mundo, isto é, de encontrar o seu lugar entre os demais seres da natureza. Então, eu conceituei e defini o que é mito.
tá? Ela é diferente. A declaração você declara. Você vai lá, puro e simplesmente declara. A definição, além de conceituar, eu defini. Ok? Primeiro tipo, declaração. Segundo tipo, divisão. Terceiro tipo, definição. Quarto tipo, tá? Eu posso iniciar a minha dissertação fazendo uma pergunta. Eu diria que esse é um pouquinho mais complicado. Por que um pouquinho mais complicado? Porque eu preciso ter cuidado na hora de começar a minha dissertação fazendo uma pergunta. Porque eu preciso responder a essa pergunta dentro do tema, tá? Mas eu posso começar a minha dissertação fazendo uma pergunta? Posso, tá? Só que eu preciso ter cuidado. Vai ser uma declaração mais elaborada, tá? A minha dissertação ela vai ser bem mais elaborada, porém, eu preciso tomar cuidado. E posso começar, sim, a minha dissertação fazendo uma pergunta. Foi-me imposto um tema lá para que eu possa dissertar. Então, eu posso fazer uma pergunta naquele tema e aí eu posso mandar ver com a minha dissertação. Suponhamos que vai falar sobre, vamos lá, será que é bom ou será que com novos impostos, a educação ou a saúde melhorará no Brasil? Tá? Digamos que a dissertação vai falar sobre saúde ou sobre educação. Então, eu posso acrescentar aí uma perguntinha. Será que criando novos impostos ela melhora no Brasil? Eu fiz uma pergunta, né? Então, eu preciso responder essa pergunta. E aí, eu terei que ter os prós e os contras, né? Nessa hora. Então, cuidado na hora de começar uma dissertação com uma pergunta, tá? Posso fazer? Posso, mas tenho que ter alguns cuidados. Beleza? Quinto tipo de introdução, a comparação. A comparação, ela já é um pouco mais elaborada, tá? Porque você vai comparar, comparar. Dentro do tema, você precisa comparar duas situações, duas coisas, ou até mesmo aquele tema acontecer em dois lugares diferentes. E aí, eu preciso fazer as comparações, tá? Eu posso comparar a educação que é dada na escola pública com a educação que é dada na escola particular. Posso fazer isso? Posso, tá? Só que eu tenho que ter cuidado, tá? Na hora de fazer isso. A comparação, ela é mais elaborada, tá? Vou ter que fazer toda uma análise, tá? Vou ter que fazer toda uma pesquisa para poder fazer essa comparação. Quando a gente vai comparar, a gente precisa pesquisar, tá? Então, cuidado. Mas posso começar? Posso, sim, sem problema nenhum. O nosso sexto tipo de introdução é a oposição. O que é oposição, né? Então, vamos lá. A oposição, ela é parecida com a divisão, só que na divisão são olhares diferentes, mas não são opostos, tá? Olhares diferentes, não opostos. Na oposição, são olhares diferentes e são opostos. Cada um vai para um lado, tá? Como que eu vejo isso? Vamos lá? Sempre terei como exemplo de dissertação, educação ou saúde. Isso é fato, tá? Para mim. Então, digamos que o tema da minha dissertação é educação no Brasil, tá? E aí eu vou colocar assim, vou começar a minha introdução fazendo assim. De um lado, professores mal pagos, desestimulados, esquecidos pelo governo. Do outro lado, gastos excessivos com computadores, com aparelhamento de escola, com materiais que não são necessariamente básicos, tá? Para o dia a dia do aluno. Entenderam a oposição aí? Então, ao invés de se valorizar
o professor, que é o bem humano, que está ali no dia a dia da sala de aula, na educação das crianças, o governo valoriza quem está valorizando o aparelhamento das escolas. É importante aparelhar a escola? É importante sim. Mas é mais importante valorizar o professor, para que ele vá para a sala de aula estimulado, para que ele entre na sala de aula com mais vontade de dar aula, entendeu? Então, assim, posso fazer isso? Posso, sem problema nenhum, tá? Mas tenho que ter cuidado. Vocês perceberam que na oposição os olhares eles são bem contrários mesmo, tá? São bem opostos mesmo, ao contrário da divisão. É olhar diferente, porém não oposto. Já na oposição, são olhares diferentes e opostos, tá? Dentro do mesmo tema, a gente vê isso. Perceberam, pessoal? Eu ainda tenho outros tipos de introdução. Só que aí a gente vai deixando para as próximas aulas, tá? Para que a gente possa atentar para essas questõezinhas básicas, essas questõezinhas mínimas, mas que fazem uma diferença enorme na hora da gente começar a elaborar a nossa dissertação propriamente dita. Beleza? Então, na próxima aula, a gente continua com essas explicações sobre a dissertação. Nós iniciamos na aula passada falando da dissertação e essa aula foi sobre os tipos de introdução. Na próxima semana, próxima aula, iremos falar sobre os tipos de desenvolvimento, tá? Os tipos de argumentação que eu posso estar trazendo para vocês começarem a fazer uma boa dissertação. Galerinha, por hoje a gente para aqui, tá? Mas na próxima semana a gente continua.